RU e a gente tem o indicativo de paralisação. Só explicar o porquê desse indicativo de paralisação. Muitas pessoas devem perguntar. Todas essas questões precisam de muito tempo para discutir aprofundadamente. Então a gente pensou o quê? Paralisar um dia, não sei, os dois, enfim, vai ter discussão para poder discutir tudo isso. A gente sabe o momento que a gente está, com várias provas, mas vamos levar a discussão para ver se é necessária a paralisação ou não, ok? Então, primeiramente, eu acho que eu puxo esse tema, se alguém tiver um informe para fazer, quiser fazer alguma fala inicial. Alguém? Muito obrigado. Todo mundo está de acordo com a pauta desse hospital ou tem proposta de inversão alguma coisa? Ninguém. Ok. Então, vamos começar? Então, em formas gerais, é o que a gente pensou. Faz tempo que o Botucatu está muito eficiente na questão do transporte público, a questão do ponto de carona. Não sei se a galera do primeiro ano teve contato já com a discussão do ponto de carona, o que representa o ponto de carona. A galera que pega ônibus todo dia, que já pegou, sabe a dificuldade que é pegar ônibus aqui em Botucatu, ir embora da faculdade, ir para a faculdade. Enfim, é mais uma discussão acerca dessas coisas. Então, acho que, não sei se alguém quiser fazer uma fala, questão do transporte, que eu terceiro acadêmico só para explicar. Essa, com certeza, vai ser uma luta no ano que vem, a questão do transporte. Assim como a RU foi essa luta esse ano, e não vai parar ano que vem, mas a gente acha que a RU e transporte estão totalmente ligados. Acho que foi quem estava na ocupação, na assembleia que teve no primeiro semestre, acompanhou a questão do transporte, da recepção dos calouros também. A gente discutiu bastante a questão do transporte público e como ele é eficiente. Então, o nosso reitor, na última reunião que a gente teve aqui na congregação, ele disse que o prefeito tinha conversado com ele, e ele pensou que já tinha vários circulares andando aqui em Botucatu para a Unesp, porque a Unesp é a prioridade de Botucatu, porque tem um hospital, enfim. E a gente sabe que não é isso que acontece, que os horários não são respeitados, a frota é muito pequena, fora que não tem aceitável. A gente consegue tirar uma carteirinha de estudante, mas a gente paga o preço, a metade do preço para uma ida e uma volta. Por exemplo, quem faz integral, se fosse de ônibus de manhã e à tarde, pagaria o valor integral na ida e na volta. Só gastaria mais de R$100 por dia só com transporte. Então a gente tem que pensar se essa é a forma realmente que a gente acha correta, se acha que o ponto de carona é a forma correta que a gente tem que se locomover. O ponto de carona abrange todas as pessoas da faculdade. Quem vai para o lajeado, por exemplo, a gente até esquece um pouco, né? A galera que faz disciplina por lá, a galera dos outros cursos. É um sofrimento para o lajeado que a gente mora perto da moradia. Então, até a questão da moradia, né? Que para se locomover até Rubião e para o lajeado é carona. E a gente sabe como esse sistema é complicadíssimo. Então, eu acho que é mais essa fala da mesa. Não sei se alguém vai propor alguma coisa, uma carta, mas eu acho que legalmente manifestar a questão do transporte. Eu sei que muita gente aqui conversou durante a ocupação sobre isso. Eu queria falar um negócio. A premonição está fazendo as inscrições, então quem quiser falar, só levantar a mão, ela vai anotar o nome para falar. Um negócio interessante assim, é que tem um grupo aqui que chama Discípulo Botucatu, que são uma galera que gosta de bicicleta e tal, e várias vezes tem bicicletários, para manifestar mesmo essa demanda que é bem precária de Botucatu, né? E a gente se reuniu agora no final do ano, tem uma bicicletada e tal. E surgiu, eu comentei isso, o centro acadêmico vai atrás disso ano que vem, para ver se a gente consegue uma ciclovia que está totalmente relacionado, né, com o transporte, né, ciclovia e tudo mais. E daí, eles chamam massa, então eles fazem ações conjuntas, aí a gente só mostra que é meio que uma coisa interessante. Uma coisa que eu queria dizer também é que o ônibus aqui em Botucatu, ele funciona só no período de aulas. Tanto é que a gente chega agora no final do ano, no final do semestre, para carregar a carteirinha, o cartão, e eles perguntam, e eles falam o número de passes que você pode carregar
até o seu último dia de aula. Ou seja, quem faz estágio aqui nas férias e precisa ficar na cidade, não consegue pagar a metade do valor da passagem em dezembro, janeiro e julho. E acaba pagando o valor integral para ir e para voltar. Então fica mais comprometido aí no seu caminho até a faculdade. Duas coisas que eu queria falar. A primeira coisa é que existe uma única empresa de transporte público em Botucatu, e foi bandeira política do prefeito da cidade, quando ele assumiu, não é, em 2009, que ele iria abrir licitação para que outra empresa entrasse para fazer concorrência a essa empresa. Ano que vem é eleitoral e ele não fez isso, então provavelmente vai ser novamente, né, a mesma bandeira política dele no ano que vem, para a gente ficar esperto, né? Outra coisa, a questão do ônibus é uma questão bastante séria, porque não existe ônibus para muitas partes da cidade em muitos momentos do dia, por exemplo. Depois das 7h10, não tem ônibus mais para o centro da cidade de Botucatu, não tem, simplesmente. Tem um que vai pelo bairro e depois para lá embaixo perto do Paratou. Então, para quem mora perto da Praça Brasil e Japão, por exemplo, não tem um recurso depois das 7h10, da meia-noite, tipo 7h10, né? E o mesmo acontece no período da tarde. Até 4 horas da tarde não tem ônibus suficiente. Vai um para Café Tesouro e um para Paratou. Depois não tem, as outras partes da cidade não são contempladas com ônibus. Né? Então, a questão do transporte é bem séria mesmo. Falando. Eu só queria complementar uma frase de nem nas questões durante o período de aula. No final de semana, a gente na veterinária não tem plantão. E de domingo não aceita uma carteirinha. De domingo. Ou seja, a gente não estuda de domingo. A gente não faz nada de domingo, sendo que a faculdade muitas vezes exige isso da gente. Então, aqui no transporte, cara, eu acho que é uma bandeira muito parecida com as profissões universitárias. Lembra quando a gente discutiu a questão de permanência estudantil, a questão dos recursos que o estudante tem para poder sobreviver aqui, para poder viver aqui. Tem muita gente, cara, que fica aqui durante as férias, férias meio do ano, férias fim de ano, e a carona? E agora onde é que fica a carona? Quem está aqui no meio de férias? Entendeu? E até a gente pode ver por esses tempos. Quem fica no ponto de carona, eu posso falar muito bem, diminuiu muito a galera que dá carona hoje, entendeu? E não é porque muita gente falou, pô, o centro acadêmico tem que fazer um movimento pró-carona. Eu acho que é um pouco diferente dessa linha. O movimento pró-carona é para você tapar um buraco de alguma coisa muito maior. O buraco da questão do transporte público que só tinha aqui em Botucatu. Então, e nem tanto para estudantes também. Tem a galera do hospital. Imagina você ter... Pô, eu já conheci tiozinho que tinha que vir 2 vezes por dia no hospital. Então você imagina o preço que ele pagava no hospital, tinha que esperar às vezes 1 hora para vir para a Unesp. Às vezes ele nem conseguia no período da manhã, onde ele morava, que era longe pra cacete. Então é uma coisa que tem que brigar, da mesma forma que a gente brigou pelo SU, e são coisas muito parecidas. Eu acho que, isso é função, é função do estudante de uma universidade pública. Primeiramente, quem vai ajudar a população de Botucatu, assim como quando a gente sair, a gente vai ajudar em muito. Muito. A galera pode pensar que só os estudantes são beneficiados por isso? Não. Tem galera que vem para o hospital e come um salgado para se tratar lá. É a mesma coisa do ônibus. Economizando no ônibus, ter uma frota muito maior, pô, ia ajudar pra cacete a galera de Botucatu. E os estudantes, com certeza, consequentemente. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu acho que sim, que a gente poderia levantar essa bandeira. E não sei, até por uma carta, puxar a galera, é uma proposta minha. Tirar no final da Assembleia um grupo de pessoas que exigem uma carta. Até para conscientizar a galera do nosso campus. Nós temos o papel de conscientizar cada um. Não é só saber qual é a pra si. Eu acho que difundir também é o caminho, assim como o Brasil foi. Então é a minha proposta da organização. Exato. Então, é que eu acho que mais que eu pode aproveitar o que a Fernanda falou das eleições. É que nós não votamos aqui, então talvez não seja interessante para eles, né? De investir mais na população mesmo do Botucatu, porque acredito que eles são equipes de ônibus, né? Então, tudo fazer um questionário, ver se não efeito nenhum, mais que a população do que a gente aqui dentro mesmo, porque eu acho que a gente conseguir. Aqui dentro, tem que mobilizar, mas se a gente conseguir mais a população que é o direito do voto,
do cara que vai se eleger, tipo, é muito mais fácil de conseguir. É melhor investir nas pessoas, de Botucatu. É uma proposta de fazer funcionário? Com certeza. Mas aqui. Então, já foi. Bom, tem um inscrito, alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, eu vou falar. Tem esse problema, né? Que a galera pensa assim, nossa, será que a gente não tinha nem LU, será que vai ter dinheiro, vai ter questão estrutural para a gente colocar um transporte público aqui, que seja precedente para a população? Daí a gente tem que pensar também que na última vez que o reitor esteve aqui, ele comentou que tem dinheiro. O problema é só dar a proposta. Que nem teve do restaurante universitário, ele falou, vocês darem a proposta que o dinheiro tem, eu tenho certeza disso, entendeu? Então é pra gente não se preocupar com essa relação de será que a gente vai ter o resultado, falaram que tem, e eles jogaram isso na nossa cara. Bom, eu tenho uma dúvida. A questão das propostas, a gente pode encaminhar assunto, proposta, ou no final encaminhar todas de uma vez. Qual que você prefere? Tudo de uma vez, no final, para fomentar a discussão mais rápida. Bom, a mesa propõe então que seja votado tudo no final. De acordo? Só explicando também, pela quantidade de pautas que a gente tem, a gente vai tentar acelerar um pouco o debate. Todo mundo pode falar, mas a mesa vai tentar acelerar toda vez o debate. Se estiver muito acelerado, só fala. Eu queria dar um informe agora, a questão da Unir. Eu não sei se todo mundo está sabendo, a questão da Universidade de Rondônia. Os estudantes e professores estão sendo perseguidos, ameaçados de morte por uma greve que ocorre desde setembro por lá. Esse caso foi bem chocante, apareceu, se eu não me engano, no Jornal Nacional. Não sei se alguém assistiu ou mais vocês assistiram, mas é uma coisa muito tensa. Eles brigam por melhores condições de ensino, melhor estrutural. A gente pode pensar, pô, será que eles estão tão distantes assim? A questão, a gente não briga aqui, às vezes, pelas mesmas coisas. O problema é o quê? Os caras estão lá, e estão tomando, é professor junto, funcionário junto, estudante junto. Não sei se vocês acompanharam, o reitor dessa universidade renunciou o cargo, acho que semana passada, que estava tendo investigação em cima dele. Então, com certeza, tem muita sujeira por lá. Essa questão da Unir, eu até fiz um apelo para a galera olhar no e-mail, a gente está pensando até em mandar essa questão da Unir para todos os e-mails, assim, não sei, alguma forma de mostrar o que está acontecendo. Mas jogar no Google a questão da Unir, Universidade de Rondônia, vocês vão saber melhor o que está acontecendo. É uma questão muito importante, é uma perseguição absurda que acontece, não é só aqui, não é só na USP, não é só na Unesp, como aconteceu com o BED e o cara da medicina, que foram ameaçados de processo administrativo. Não é só aqui que acontece, e lá está sendo muito pior. Então, eu acho que a gente realmente procurar saber essas questões que não estão tão distantes das nossas dúvidas aqui. E até Mas é mais isso, a mesa só para encaminhar para isso. Não, só para falar também, quando a gente está acontecendo, não sei se todo mundo viu. Eu não trouxe a carta, né, que foi divulgada sobre essa questão da Unir, mas o pessoal fotografou e divulgou pelo Facebook. Então, o que aconteceu? Eles receberam, acho que, cerca de 7 estudantes e um professor, se eu não me engano. Eles receberam cartas em casa, assim, ameaçando de morte mesmo. Nessa carta estava escrito, tinha até um termo utilizado que eles iriam descer o rio caso eles não parassem de se manifestar, se eles não retirassem com a greve e tudo mais. E, tipo, essa expressão lá no norte é muito comum, assim, né, para quando as pessoas apagam, queimam o arquivo, tipo, matam pessoas e jogam no rio, jogam os corpos no rio. Então, tipo, é uma coisa muito séria mesmo. Eu acho fundamental a gente estar discutindo isso e estar sendo informado dessa situação para que o nosso apoio consiga chegar até eles. Assim. Então, eu acho que tem um peso muito forte, seja de mídia, seja de força mesmo, que nós aqui de São Paulo, a gente está sabendo, está por dentro de uma causa que acontece lá em Rondônia,
E, tipo, tem uns vídeos dizendo que os alunos são inconformados porque são muitos absurdos que acontecem lá e não chegam para o restante do país, né? Então, tem coisas que a gente nem fica sabendo. E aquela coisa de Rondônia, a gente nem sabia que tinha universidade em Rondônia, tipo, sei lá, coisas desse tipo. Então, acho muito importante a gente discutir isso e tirar algum apoio hoje também, só para saber. Depois, a gente pode enviar pelo Facebook ou pelo e-mail, como o falou, essa carta, as ameaças, o que está acontecendo lá mesmo. Você tem proposta? Não. Não tem proposta. Eu acho que dá pra gente tentar tirar ou uma gravação, assim, um vídeo dessa assembleia com alguma fala de alguém, ou então a gente tentar tirar uma carta, assim, da assembleia, decidido na Assembleia do IB, que a gente denuncia e repudia esses casos de ameaça e de repressão aos estudantes da Unir. Não sei o que vocês acham. Tinha pensado em fazer, sei lá, um pequeno vídeo, assim, mas eu não sei nem como seria, assim, Então, tem gente filmando. Pega o áudio? Dá pra pegar o áudio depois? Bem? Eu acho que pode fazer uma carta, né, que seria algo mais formal, eu acho que isso é até mais, acho que burocrático, dizer assim. E também um vídeo, acho que a gente pode somar. Que não é essas duas propostas, então. No final a gente volta. Só lembrar, a importância que foi, quando a gente estava se mobilizando com a ENU, a gente tem recebido as moções de apoio de várias faculdades, vários lugares, foi muito importante esse nosso movimento, para lembrar essa importância de a gente fazer isso também para eles, que estão precisando desse apoio, né? Então, lembra isso. Cara, falou muito bem, porque quando a gente estava ocupado, a gente estava numa assembleia, chegou apoio de muitos lugares, chegou apoio, se eu não me engano, de outro estado, eu não lembro outro estado, chegou da UNFP, chegou da USP, o NF Maria, o NF Rio Preto, então, tipo, realmente, e ajuda, dá força pra galera pra lutar contra isso, que é muito sério, que é uma repressão, que é a ameaça de morte, então eu acho realmente que é muito boa essa proposta da carta. Tem o informe da recepção dos calouros. Bom, a recepção está se reunindo desde o começo desse semestre, fazendo propostas, junto com os professores, numa comissão oficial, elaborando propostas para realizar a calorada que acontece todo ano, como a galera do primeiro ano teve esse ano, de 2011. Uma coisa, ontem os estudantes decidiram como posso dizer, se demitir da recepção oficial, não por uma postura de birra, eu posso falar por mim, vou pedir essa expressão, não por uma postura de birra, uma postura de, não, os professores não, vamos fazer só a gente, sempre deu certo, não. É uma questão que a gente está perdendo espaço na universidade, a galera da Semana da Bio, não sei se alguém da Semana da Bio viu que perdeu espaço. A Semana da Bio agora vai ter aula junto com a Semana da Bio e já teve proposta em congregação que não foi para frente, que era Semana da Bio com 3 dias. Então, pode esperar que ano que vem vai vir propostas de diminuição de dias da Semana da Bio e pode ver, recepção, perda de um dia, eram 3 dias. Semana da Bio, 2 passos do quê? De estudantes. 3 por estudantes que os maiores beneficiados sempre serão os estudantes. É igualzinho à recepção. O foco da recepção é recepcionar o vídeo da melhor forma. E os estudantes decidiram na reunião que é possível que seja a melhor forma de recepcionar o vídeo. Não se rebaixando, nós somos respeitados pelos professores em diversas reuniões, então é uma coisa que vai vir em pauta no ano que vem, a gente vai precisar de apoio de grupos, de todos os estudantes, para que para alguma medida que a gente possa tomar no ano que vem. Então, só para todo mundo ficar sabendo, a galera conhece a sua recepção, tem uma galera do primeiro ano, conversem sobre isso, procurem saber o que está acontecendo, que é uma coisa séria essa perda de espaço. Então é só isso, se alguém da recepção quer complementar.
só assim, meio que para fazer um histórico. Desculpa, Tá. Eu só queria colocar aqui nesse plano de perda de espaço, nos últimos tempos, uns dias atrás, a vice-diretora do IB cogitou o cancelamento do projeto SINAC curso universitário, e se isso acontecer, a cidade de Botucatu vai perder o espaço de pessoal estudar em pré-vestibular durante o dia. Problemas à parte, convenhamos, o pessoal do SINAC pode falar nesse momento, talvez eles não estejam no melhor momento deles, mas cancelar o projeto talvez não seja a melhor saída. Vai deixar de atender uma gama de pessoas que tem só o período da tarde e da manhã para estudar. Então, em relação à recepção, é um histórico muito já, né? Assim, antes era só os alunos praticamente que construíam a recepção, era vinculado com a faculdade, sempre foi, porque sempre teve que ter essa comissão oficial, que é feita por 5 professores e 5 alunos, mas os professores, eles nunca atuaram, assim, sabe? Então, ano passado foi puxado meio de orelha, assim, deles, para eles começarem a atuar. Teve um problema com os professores que estavam participando, daí acabou que os professores se demitiram e foi feita uma nova comissão, que foi o que aconteceu esse ano, que era uma comissão formada por professores e alunos juntos desenvolvendo a atividade. Apesar do problema ser feito meio que em cima da hora, sabe, um pouco de falta de dinheiro e tudo mais, eu acho que dentro do possível foi uma recepção super bem feita, né? E esse ano a gente teve problema novamente com os professores, por questão de falta de respeito. Sim, eles acabaram tomando decisões sem ser decidido na reunião, junto com os alunos. Então, os professores tomavam decisões à parte, entre eles, sabe, assim, já combinar as coisas, fechar e tudo mais. Então, foi o que o Hugo falou, só para a gente pensar a respeito de mais um espaço nosso, né, dos estudantes estarem atuando, junto com os professores, que era para ser uma coisa construída em grupo, e eles estão, tipo, excluindo cada vez mais o espaço dos alunos. E não sei se todo mundo, assim, consegue pensar que, tipo, uma recepção sem os alunos, sinceramente, é uma coisa muito complicada, porque a gente sabe mais, assim, a maior parte de como receber o vídeo, sabe, querendo ou não. Tipo, o que ele precisa agora, no momento e tal. Tanto que os vídeos não têm muito mais contato depois com os veteranos do que com o professor que recebeu ele, né? Então, só por questão de logística e de tempo, a gente pode limitar a fala para 2 minutos, no máximo? Ok? Aqui. Bom, só para falar um pouco sobre essa fala dele, foi o seguinte, está passando realmente uma fase difícil, só que o personamento não vai acontecer, porque nós não vamos deixar de acontecer. Acredito que a professora Dalva tenha feito isso para botar o medo na gente, se realmente nós vamos ligar, não vai, não vai. A gente está precisando de ajuda, então, para ajudar a gente a fazer o projeto junto, é bem simples. Não temos inscrições. Pode passar para o próximo ponto. Alguém mais quer se manifestar? Bom, tem a questão da oficina de avaliação institucional dos cursos da UNED. E tu vai fazer esse passo. Não sei se todo mundo está sabendo, teve uma oficina aqui lá em Hamburgo, que é a oficina de avaliação dos cursos da UNED, que falou. E o que foi? Foi um representante de cada curso de todos os campos da UNED. Tinha uma galera lá, nossa, foi bom para pegar contato de muita gente, vários campos que a gente nem sabia que tinha movimento estudantil nem nada. Daí foi todo mundo aqui dos cursos dos 14 anos da medicina, a gente foi lá, foi bem legal. Só que o problema foi o seguinte, eles começaram a organizar o evento um mês antes dele ser realizado. Vocês imaginam, foi tudo muito corrido para achar lugar, questão estrutural, questão de ideias mesmo. E eles divulgaram isso do evento, nós estudantes, cerca de, eu fiquei sabendo que a presidente da comissão era aqui de Botucatu, que é Zezé, eu fiquei sabendo do evento uma semana antes. E teve muitas pessoas de muitos cursos que estavam sabendo, sabe, um dia anterior, assim, teve muita gente, foi bem assim, organizado nesse aspecto, sabe? E todo mundo chegava lá sem saber o que ia fazer exatamente, todos os estudantes. O pessoal do conteúdo de cursos aqui, que eu faço parte, né? O pessoal não sabia o que ia acontecer, foi bem jogado, ficou bem no ar. Chegamos lá, explicar mais ou menos o objetivo pra gente, que era discutir os pontos, o que falta na sua faculdade, no seu curso, para chegar no fim desses 2 dias,
ia ter uma plenária, uma assembleia, uma plenária para a gente discutir esses pontos e levar eles adiante. Discutimos lá os dias, foi bom que a gente pôde discutir entre os estudantes e tal, mas muito limitado também, sabe? Ficou muito preso, discussões até pelos horários das discussões e pela falta de organização mesmo nesse espaço. Chegamos no fim, plenário, assembleia, começou a discutir, daí uma professora que estava comandando a assembleia estava numa zona, não estava rendendo, daí um cara que levou uma proposta e começou a andar. Bom, o professor levantou, olha pessoal, é o seguinte, comissão, que era realizada por a maioria por docentes, tinham 2 docentes só, de Bauru, faziam parte da comissão, puxou esse docente, isso não é uma assembleia dos estudantes. Vocês levantaram todos esses pontos discutidos aqui, porque a comissão vai pegar todos esses pontos, fazer um relatório da comissão e levar para o mestre, que é uma instância que está organizando isso. Ou seja, isso aqui, a gente, tá bom, fizeram os pontos aqui, a gente vai pegar tudo isso e vai sintetizar isso e levar para lá. Qual é o problema de não ser isso, né? Não teve a visão dos estudantes nesse processo de síntese. Eles vão pegar, eles não estavam no espaço de discussão e vão levar a nossa opinião como para essa próxima instância. Sabe, é bem complicado. Daí nós estudantes, tinha para fazer lá, a gente tirou que ia fazer 3 cartas durante os dias. Um para os estudantes, um para o conselho universitário e outro para o MEC, que é a instância que organizou. Daí a gente vai escrever essas cartas, porque a comissão, 3 alunos estudantes foram acrescentados nessa comissão, que vai continuar puxando outras oficinas de avaliação nas próximas anos, pelo menos essa é a intenção da comissão. E ficou 1000, tem alguma coisa para acrescentar? Foi o que você falou, ficou meio acima das expectativas, né? Porque quando até saiu aquele assunto que ia acontecer uma plenária, que na verdade não foi uma plenária, foi uma audiência. E foi isso, a galera achou que o objetivo no geral foi legal. A gente, apesar de não saber realmente o que queriam da gente, o que fariam com as nossas propostas, a gente valorizou muito o espaço que foi nos dado, realmente para tirar contato dessas coisas. E foi isso. Agora tem um representante daqui de Botucatu, nessa comissão aí que tu falou, e agora a gente vai acompanhar por meio de rede social para ver como é que vai ser o encaminhamento de todas as propostas aí, para ver o que vai virar. A gente criou um grupo no Facebook para a galera, também talvez tenha um grupo de e-mail e tal, que a gente vai da galera. Foi bom por isso, que é um negócio que a gente já está fazendo há muito tempo, né? Porque a faculdade civil democrática e esse espaço de construção e valorização dos estudantes seria essencial para acontecer na democracia. Eu acho que é um visto do informe. Foi válidas as discussões, foi válida a comissão que foi tirada lá. Surgiu uma proposta do ano que vem tentar organizar um conselho e um congresso de estudantes honestos FADEC para conseguir legitimar o diretor nacional dos estudantes, que é a instância máxima dos estudantes, como se fosse um centro acadêmico gigante dos estudantes, né? Todas as metas. E tinha que chamar a galera lá com raiva muito inteligente, e daí puxou essa proposta aí, mas os caras estão articulando, vamos ver como é que vai ser isso no ano que vem, né? Eu não sei se foi de todos os cursos, mas pelo menos da Bio. Antes de ir pra lá, quando eu ficou sabendo uma semana antes de arrumar essa oficina, a gente recebeu um questionário que deveria ser respondido em uma semana com algumas questões descabidas, assim, não tinha nem condições, que eram perguntas do tipo, qual a sua relação professor-aluno, e as respostas seriam, entre parênteses, professor xizinho, bom, ótimo, regular e ruim, e justificando em 3 linhas. Como assim? Como faz? Ou quais as expectativas do curso foram atendidas? Muito bom, tem que justificar em 3 linhas, assim. Umas perguntas não seriam respondidas sem uma assembleia, demandar muito tempo, tem todos os alunos de cada curso estar sabendo, ter uma opinião sobre isso. E fora isso, no final, eles pediam, além de tudo isso, um CD, com todas as respostas prontas no CD, e mais um trabalho, um trabalho, assim, sabe? Bom, para concluir, tá?
esse questionário em minha sala, pegou para responder, acho que eu nunca vi a sala tão nervosa. Foi 20 minutos de responder esse questionário. Tipo, essas perguntas eram patéticas, gente. Era tipo, como são as instalações do seu campus? Excelente, bom, regular, ruim. Eu ficava, vamos responder em 2 minutos, vamos pensar, pô. Entendeu? Daí muitas questões também subjetivas, depende do professor, a relação professor, depende da matéria. Tudo muito subjetivo. Então, para mim, foi realmente deprimente esse questionário. Não representa absolutamente nada sobre o que a gente está passando aqui, sobre as nossas expectativas. Não, a gente não teve nunca uma discussão sobre isso na faculdade. Alguém falou, o professor conversou com algum aluno já sobre isso? É muito difícil. Isso é uma conversa que realmente deveria ter. O pessoal do primeiro ano, quando entra, perguntando quais expectativas, por que eles têm aquelas expectativas, e depois perguntar, pô, realmente, olhando, analisando bem, vamos conversar sobre isso. Aí sim eu acho uma avaliação coerente. Agora, vindo questionar uma folha de papel, colocar isso jogado, sabe? Pra complementar, tipo, foi pela falta de tempo, perguntando pra todo mundo tava lá. Quantas pessoas começaram esse questionário? 10 pessoas, tá? Pode ser com 15 pessoas, tá? E é isso mesmo, não dava pra puxar uma assembleia, que era a intenção, né? Foi muito mal, não foi representativo mesmo, sabe? Esse é uma boa importante. Bom, não tem nenhum inscrito, alguém que quer mais alguma contribuição? Mas o que vocês falaram sobre questionário? Não disseram nada, só que a gente criticou e tá. Pronto. Certo? Pode falar um pouco. O programa cognitivo de propósito que saiu. Nossa, foi um mundo assim, separou em 3 grupos biológicos, 3 grupos de humanas, 3 grupos de exatas. Daí de cada grupo saíram milhões de propósitos, deu uma folha enorme, a gente pode até compartilhar isso que está nesse grupo aí que foi criado, no Facebook, mas de todo tipo de propósito, sabe? Desde estrutural, transporte, de permanência estudantil, tudo foi abordado, assim. Saíram muitos propósitos, porque os problemas são muitos, né? As discussões foram várias, foram bem boas. De conclusão geral, formado professor, aluno, não, lá na oficina, no final, a conclusão da discussão da oficina, junto com os professores, que tiraram uma concreta. Não, então, ficou por isso, eles vão fazer um relatório e vão levar para lá. Foi esse foi o fim, entendeu? Daí entraram 3 assistentes na comissão e ficou por isso. Certo? Todo mundo entendeu a questão da oficina. A gente pode passar para o próximo ponto. Bom, a questão da USP, com certeza todo mundo ouviu falar alguma coisa, fez as movimentações que ocorreram por lá. Acho que não que pouca gente sabe como começou, mas é tanto choque de informação que vem, história no Facebook é uma coisa, história no G1 é outra, Yahoo é outra, Fantástica é outra, Datena é outra. A galera, então é um turbilhão. Então não sei se alguém gostaria de dar alguma explicação a respeito das movimentações. Com certeza que ia falar. Bom, eu posso começar, a mesa vai propor passar um vídeo, que realmente, às vezes, as imagens valem muito mais que a gente ficar falando aqui. É uma coisa que foi muito bem feita pelo Manda, esse vídeo, para mostrar algumas coisas que estão ocorrendo por lá. Então, acho que nesse primeiro momento eu queria propor, primeiro passar o vídeo. Não sei, ou vocês acham melhor uma introdução para quem não está sabendo aí sobre o que está acontecendo lá. Ficou muito bom o vídeo, né? Só para ilustrar um pouquinho. O vídeo vai mostrar a mobilização que teve em 2007. Sei quando vocês estavam em 2007 já na universidade, mas foi o ano que o CFA assumiu o governo do Estado. E ele fez o decreto que alterava muita coisa em relação às universidades estaduais, por isso. Em relação à autonomia universitária e tal. Daí teve uma mobilização forte, não foi só na USP, teve uma mobilização nas 3 estaduais,
vi que vai mostrar o que aconteceu na manifestação dele, tá? E tirou uma mobilização geral. Vários médicos tentaram ingressos, também paralisaram. Aqui a gente teve uma paralisação, teve uma assembleia geral que limitou o nosso ônibus aqui. Quase foi votado greve, a gente só conseguiu porque teve uma nova do pessoal da medicina que acabou indo para a votação e conseguiu não essa greve. Porque teve duas assembleias para votar a greve. Na primeira foi diferente de 10 pessoas, que acabou não votando a greve. Foi bem no momento que o Serra reformulou uma parte do decreto, e isso meio que desmobilizou a galera. Então, assim, eu vou dizer que mais de 10 anos está acontecendo a ação da polícia tem 5 anos. Então, o vídeo vai estar bem isso aí. Eu acho melhor Bom, alguém quer fazer essa introdução? Bom, vamos falar então algumas coisas. Eu não vou lembrar a data, dia 8 de outubro, novembro. Dia 8 de novembro, 3 estudantes foram abordados no campus 28 de outubro. 3 estudantes foram abordados consumindo maconha perto da Celeste. Isso foi motivo, esse foi um estopim, só para deixar bem claro, que eu vou explicar de uma forma um pouco tendenciosa, da forma que eu vejo. Não estou falando como um mês, estou falando como um passado. Foi um estopim, realmente, para os estudantes entrarem nessa mobilização. O que aconteceu? Os policiais abordaram, prenderam os 6 estudantes algemados, e o que aconteceu? Viaturas entraram para levar os 3 embora. Nisso, os estudantes que estavam lá perto bloquearam a passagem da polícia, não deixando os estudantes saírem da universidade. É aí que entra aquele ponto, né? Pô, mas a polícia entrou, estava prendendo por quê? Eles barraram. É a questão da polícia na universidade, a questão da autonomia que o Japa falou aqui. A universidade era livre da polícia militar, a USP, desde a ditadura militar, foi quando em 2007 teve essa entrada da PM. Então, desde a ditadura, a PM não entrava na USP. Por questão da autonomia, a questão de não é o lugar da polícia militar lá. A polícia militar representa um papel muito diferente do que aparece nas cervejas dos jornais, minha opinião. Então, a questão, o que aconteceu? Conseguiram barrar essa prisão dos estudantes, houve quebra-quebra, houve várias coisas, e os estudantes decidiram ocupar a reitoria da USP. Aí a gente pode ficar discutindo aqui metodologia, se picharam ou não, se quebraram ou não. Isso, gente, na minha opinião, é metodologia. Eu também não concordei com várias coisas que aconteceram na ocupação. Eu não sei nem se eu era a favor daquela última ocupação. A questão é, qual foi o motivo? As manifestações surgiram da onde? Quais são as reivindicações estudantes? Bom, a partir desse momento, vocês sabem, a ocupação da reitoria foi de uma forma bem truculenta, 400 homens da polícia militar, mais cavalaria, mais helicóptero, invadiram a reitoria e vai mostrar um pouco aqui a cena da prisão dos 73 estudantes, que saíram de lá presos e pagaram as fianças, enfim, e tudo mais. A partir daí, houve 7 assembleias na USP, eles entraram em greve dia 8 de novembro, uma assembleia geral da USP, foi com mais de 3 mil estudantes, então é muita gente. Eles se reuniram e fizeram uma greve geral. Uma greve geral na USP não é pouca coisa. E eu não sei se eu cabe falar das manifestações que teve depois, mas tiveram vários atos de muita discussão. Hoje, eu acho que 17, 18 das faculdades estão em greve na USP ainda. A pós-graduação está em greve. É uma coisa que eu acho que para a educação é um pouco impensável a gente falar de pós-graduação no movimento. E lá, a pós inteira está em greve. Então, não falando que está certo ou errado, mas com certeza não é essa palhaçada que aparece na TV. Será que todo mundo ali está errado? Será que aquilo que aparece na TV é a verdade? Aquilo que aparece no G1? Então, é para a gente pensar mesmo sobre o que está acontecendo lá. Só dar um informe, uma galera foi em 2 atos aqui da USP, lá na USP, a Assembleia Geral, a gente participou, a gente percebeu, foi o Falcão, eu, o Mano, o Pipoca, o Pó,
a gente percebeu o quão grande está, o quão grande está aquilo lá, gente. Não é uma coisa pequena, não é uma mobilização que é uma faísca e acaba. Não, o negócio lá está gigantesco. A galera só fala disso. E só para falar, todas as faculdades de greve aprovaram um eixo de luta chamado Fora Roda, que é fora do reitor. E os professores, muitos estão nessa luta também. Então, você imagina como está para pedir a renúncia de um reitor. Fora a questão de fora a PN da USP, que foi aprovada, a questão da anistia da galera que estava na luta, que querendo ou não, a galera está com pura de um medo de tomar processo nas costas. Se a gente ficou até com medo, às vezes, ter aqui, imagina a galera que foi presa lá. Então, é complicado. Então, eu não sei se a gente vai completar alguma coisa, só uma introdução bem rápida mesmo, para a gente passar o vídeo. Quando a gente estava lá, eles deram hipótese de universidades do país inteiro que estavam apoiando a causa. Então, tinha cartas de apoio de universidades da França, e iam ter manifestações na Venezuela, Costa Rica, em vários lugares. Então, eu acho que ultrapassa simplesmente a questão da PM na USP ou da maconha, entendeu? Só para vocês verem o que está acontecendo. Só para completar, a gente fez a Universidade de Berlim paralisou pela USP. Você imagina, na França paralisou pela USP também, Chile teve a universidade que paralisou só pelos acontecimentos da USP, então não é pouca coisa. Marília, o Mestre Marília paralisou, enfim, vários lugares. Só para falar, você falou bem isso mesmo, o vídeo foi explicado nos 3 caminhos lá. No dia eu recebi no Facebook, né, um relato de um aluno de lá. Ele falou que a polícia, nesse dia, eles estavam passando muitas vezes, passava viatura o dia inteiro. E eles abordavam qualquer grupo de estudantes que estava estudando, estavam no gramado estudando para prova, para seminários, para trabalho. Eles iam, revistavam todo mundo, até achar esse cara com a maconha. Então, tipo, o estopim foi isso porque eles estavam procurando alguma coisa. Tipo, não era a função da polícia fazer isso lá dentro, né? Era ajudar a segurança do campo só, não ir lá e sair revisando todo mundo. Então, só para... Mais alguém quer uma fala? A gente pode passar o vídeo. Eu acho melhor passar o vídeo agora, para a gente poder discutir mais ou menos, porque ele vai trazer várias questões para a gente poder ter vários também o que a gente vai discutir aqui. Então, eu vou fazer isso agora. Aí, ó.